Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e a gente já entra nesse clima de férias. E férias, né, pessoal, significa para muita gente brincar. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os benefícios e a importância que tem do brincar. E não tem idade para isso, viu? O pessoal mais velho, é claro, né? Os novinhos podem se beneficiar dessas atividades lúdicas que trazem pra gente tanto a educação quanto os processos de socialização. Portanto, não sai daí que o Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Primeiro bloco do nosso Vida Saudável de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com Flávia Machado, ela que é psicopedagoga. Para os adultos, férias é sinônimo de sossego. Mas, por outro lado, para a criançada, o período de férias significa brincadeiras. E nada melhor do que aproveitar esse momento em que toda a família está reunida para brincar. E não importa a idade, viu? Estou aqui agora com Flávia Machado, psicopedagoga, que vai explicar para a gente a importância que tem do brincar. O que é, né? Vamos começar perguntando o que é o lúdico, né, para essa criançada, que serão futuros adultos. O que é que esse lúdico ele vai significar? O que é que ele significa? O lúdico tem uma importância assim bem significativa no crescimento de qualquer pessoa, né? Da criança que um dia vai ser um adulto. Quando a gente pensa em lúdico, a gente vai pensar na palavra jogar, na palavra entretenimento, diversão. Vamos pensar em atividades que proporcionem criatividade, o prazer, o simbólico. Então, lúdico é tudo que faz você sair do que é o convencional, do que é o real, do que é o literal. Traz mais cores no seu universo, traz mais criação e alegria. E dentro desse contexto, né, do lúdico, qual a importância que tem a brincadeira? Como é que ela vai se desenvolver nesse meio, né? E os benefícios que ele pode trazer, o brincar ele vai trazer para a criançada futuramente? O brincar, ele tem a sua importância desde os pequenininhos, né? A criança, quando ela ainda é bebê, existem brincadeiras no período sensório-motor que são fundamentais, né? Brincadeiras que ela vai aprendendo a repetição, vai construindo na criança significado daquilo que deu prazer, que foi legal. E isso é bem importante na vida adulta, né? Ela passa a pensar, não é repetir ações, repetir brincadeiras, é repetir situações. Por exemplo, uma criança pequenininha, você brincar do achou, esconder, você esconder objetos, elas vão querer derrubar os talheres quando estão comendo na cadeirinha, escuta o barulho, quer repetir de novo. Então, desde ali, depois entra num período do simbólico, brincar de faz de contas, né? E ela vai recriar, ela vai vivenciar situações que em casa ela passou, que ela observa a mãe, tanto situações boas quanto situações ruins também. Vai reelaborar isso, né, no seu pensamento, vai amadurecer cognitivamente. Vai chegar um momento que vai trabalhar as regras, os jogos de regras, a empatia, o saber incluir alguém, o saber pensar diferente, o resolver o problema, até chegar ao momento de cooperar, de entender que existem jogos de cooperação, de organização. Então, todo esse processo do brincar, a brincadeira é fundamental na constituição de todo sujeito, né? O brincar é o primeiro ato da criança, de autoria da criança, né? Uma forma também de aprendizagem, né? Porque pode ser uma ferramenta muito bem utilizada dentro da sala de aula, dentro de casa. E aí, nesse contexto, como é que fica o papel da família? Porque, como eu disse, né? Aquele momento de férias em que todo mundo se reúne dentro de casa, ou seja, na praia, é aquela hora em que a família pode, né, tá ali desfrutando de um momento único. E aí, entre os jogos de tabuleiro, que também é uma ótima pedida, especialmente nesse período de férias,
como é que eles também podem contribuir para esse desenvolvimento, né? Você falou sobre regras, e aí eu pergunto, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento ali corporal, de repente, porque tem muitos jogos que envolvem também a questão corporal. Também é fundamental. Não desassocia. A gente não pode retirar isso desse processo da brincadeira, do brincar. Então, é importante. A presença desse adulto, ela não é fundamental. A criança brinca sem o adulto, mas existem momentos na vida da criança que o outro e o adulto é importante, né? Para que ela reelabore algumas coisas, para que ela entenda. O brincar ele vem como um complemento também na escola. Ele pode vir como um grande aliado da aprendizagem, porque brincando a criança aprende. Na brincadeira a criança libera neurotransmissores que vão permitir ampliar a plasticidade neuronal, certo? Então é bem importante esse adulto. Tanto para a família, né? A família os elos vão se estabelecer, o vínculo. O adulto pode funcionar como mediador, né? Ele pode funcionar como alguém que vai tentar gerir as situações. Ele pode funcionar como alguém que vai observar a criança. Alguns traços de crianças, de situações, comportamentos diferentes se percebe na brincadeira. No brincar não convencional, não funcional, tem algo que a gente está percebendo que está saindo do que é esperado. Então, o adulto vai também brincar junto, sem estar preocupado em observar, sem estar preocupado com as mediações, ele vai se divertir. O pai e o filho vão criar um elo muito legal no momento da brincadeira. Isso vai se estreitar cada vez mais. Mas a gente está na era da tecnologia e por mais que a gente não queira, a presença das telas ela ainda são muito fortes. E aí a pergunta é, será que esses meios tecnológicos, eles de alguma forma eles podem contribuir para esse brincar lúdico, para esse brincar de aprendizagem, ou de fato as telas elas acabam só atrapalhando? Hoje as telas estão mais atrapalhando do que ajudando quando elas são mal usadas. Se você for olhar, eu convido você a ir lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles trazem algumas recomendações sobre o tempo de uso, inclusive para crianças, bebês de 0 a 2 anos, nem pensar em uso de telas. Já aumenta um tempinho quando elas fazem de 2 a 5 anos, aí 1 hora de tela. 6 até 11 anos, 1 a 2 horas de tela. E aí, os maiores, até 3 horas de tela. Então, conciliando isso, a gente não pode negar que os jogos eletrônicos trazem uma dinamicidade, um efeito de resposta imediato que essa sociedade hoje em dia, né, é imediatista. Então, isso traz uma estimulação para a percepção visual, auditiva, também trabalha as questões corporais, dependendo do jogo, raciocínio lógico, é importante. Agora, a gente tem que saber organizar e dosar esse momento. Está há muito tempo assistindo? Vamos proporcionar outra coisa. Como é que hoje o adulto ele consegue se relacionar com o brincar? E se, de fato, uma criança que cresceu num seio familiar em que as brincadeiras, em que o lúdico era muito presente, ele acaba também se tornando um adulto mais imaginativo? Enfim, tem alguma diferença nesse sentido? Tem. O adulto pode brincar, deve brincar. Acho que o período de veraneio, de férias, né? Você vai encontrar adulto brincando de queimada, você vai encontrar o beach tênis, o esporte. Quando ele se dá na competição, naquela brincadeira, ele está sendo uma brincadeira, né? De regra, de combinar estratégias. E a criança, o adulto que era uma criança brincante, com certeza é um adulto que consegue criar mais possibilidades, tem uma flexibilidade cognitiva para resolver situações, para tentar incluir as pessoas dentro da brincadeira. Existem empresas hoje em dia que têm, né, de marketing, que têm um espaço de brincar.
um espaço lúdico para conversar. Hoje em dia o adulto, ele trabalha isso, às vezes o trabalho é aquele trabalho que ele tem satisfação em fazer, né? É o meu trabalho, eu tenho satisfação, então isso eu trago do brincar, eu gosto, é algo que me alimenta a minha criatividade. Então muitas empresas têm colocado videogame, jogos de tabuleiro, e são nesses momentos, porque eles percebem que no momento que está conversando, só conversando, é o momento que mais surgem ideias criativas. Então, é apostar na brincadeira, jogo de tabuleiro, jogos de regras, jogos de esporte. O próprio esporte ensina muita coisa, né? Só que aí vai numa idade mais acima dos 7 anos, como quando já está em treinamento nas escolas, mas pode começar isso antes, com os circuitos, com os jogos pré-desportivos, adaptando um vôlei, adaptando o arremesso de basquete, adaptando o futebol. Mas vai trabalhando, vai se acrescentando, a criança vai crescendo e a gente vai conseguindo incluí-lo dentro do ambiente. Então, esse adulto vai ser um adulto bem mais resolvido, viu? O Vida Saudável agora faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Você já ouviu falar em luderia? É um espaço exclusivamente para quem gosta de brincar, especialmente os mais velhinhos que gostam de brincar de jogos de tabuleiro. Nesse bloco agora você acompanha uma entrevista com Emerson Diniz, ele que é gerente de uma luderia aqui em Natal. Bom, já está mais que provado que adulto tem mesmo que brincar, tem que se integrar com a criançada e aproveitar esse momento aí das férias para fazer aquela socialização junto com os amigos, com a família e, por que não, jogar um bom jogo de tabuleiro. Já existem, inclusive, estabelecimentos especializados nesses jogos. São as chamadas luderias e eu estou agora em uma delas que fica aqui no Praia Shopping. É a São Jogue. Eu estou aqui ao lado do querido Emerson Diniz, ele que é o gerente aqui da São Jogue. Enfim, né? Vamos falar sobre o que esses jogos eles podem proporcionar, os benefícios diretos que esses adultos e também as crianças eles acabam tendo depois de uma boa partida de um jogo, hein, Emerson? Os jogos de tabuleiro, eles têm o poder de exercitar nossa mente, digamos assim, né? Então, realmente, não tem idade pré-definida. Nós aqui na São Jogue, por exemplo, temos jogos a partir de 4 anos e até o fim, né? E os jogos, eles conseguem trabalhar essa parte de concentração das pessoas, da estratégia, do coordenação motora, enfim, entre outras habilidades que os jogos eles conseguem nos proporcionar. A gente acha que jogo é tudo igual, né? Basta passar as fases, mas não, viu? Tem muitas diferenças, como você falou, né? É estratégia, a coordenação motora, vários tipos de jogos. E aqui nessa luderia, o mais interessante é que não entra jogo eletrônico, viu? Todos esses jogos que vocês estão vendo aqui, todos eles de tabuleiro, nada de jogo eletrônico, que já é um benefício muito bom, né, Emer? Exatamente. O foco nosso é poder proporcionar algumas horas de diversão, desassociando a utilização de telas, né? E aí, os jogos de tabuleiro é uma excelente opção. Então vamos falar dos tipos de jogos. O que é que a gente pode oferecer para o pessoal que está acompanhando a gente em casa? Vamos lá, aqui na São Jogue, como você mesma disse, né? Mais de 160 jogos que nós temos. E desde jogos mais antigos, como War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, existem jogos mais modernos também, né? E aí, dependendo do gosto, nossos monitores aqui, eles estão bem treinados para poder apresentar e ensinar a melhor opção do momento. Se é um jogo para 2, para 3, para 4, 5, enfim. Até para 8 pessoas a gente tem jogos, né? E aí tem jogos que o principal foco realmente é a sorte, que são jogos com dados, né? E já tem jogos mais estratégicos, que já depende mais do seu raciocínio lógico para você poder ter o êxito. O que mais o povo gosta de jogar aqui? Quais são os jogos?
Tem o Jenga, né? O Jengão que está aqui do lado. Jenga normal, esse daqui já é diferenciado porque as peças são grandes, né? Mas é o Jengão mesmo que o pessoal mais gosta, porque ele faz muito barulho quando cai, e isso aí chama bastante atenção. Então, adulto, criança, sempre gosta do Jenga, né? Mas nós temos outros, nós temos, por exemplo, o Timeline, que é um jogo bem interessante, que é de história, que você vai tendo que encaixar determinada data de determinado evento histórico, se está naquela ordem, se é antes do ano de 1800 ou se é depois. Então, um jogo que é interessante porque também ajuda na questão de aprendizado, né? O próprio Jenga, o próprio Ticket Ride que está aqui, que também é um jogo que é bastante disputado, Splendor Marvel, Coop, enfim, é bem diversificado. Assim, não existe realmente um que mais querido, né? Realmente depende muito da faixa etária e do gosto que se quer no momento. Tempo de partida, eu sei que isso vai variar, claro, mas vamos dizer assim, uma partida longa, a gente considera quantas horas? 3 a 4 horas, isso sem levar em consideração jogos, por exemplo, de RPG, né? Que são jogos que podem passar o dia inteiro estando ali preso naquele jogo, que é bastante. Eu gosto também de jogos assim, mais longos, né? E, como te falei anteriormente, jogos como War, né? Que são jogos de dados, jogos mais antigos, uma partida de War costuma demorar isso, mais ou menos umas 3, 4 horas. Jogo para dar briga, jogo de verão que você reúne a família toda, vai dar briga. Fora o War, que eu sei que essa é a resposta, né? Porque o War faz tanto tempo que está aí na mídia e a gente sabe que é o tipo de jogo que sempre dá briga. Fora o War, o que é que mais costuma aí arrancar as emoções, né? Deixar as pessoas com as emoções mais acesas? Sem sombra de dúvidas é o Uno. O Uno, ele é o que é mais... A gente vê cada briga aqui de vez em quando, mas briga saudável. Vamos falar um pouco sobre a proposta aqui que essa luderia tem, porque a gente sabe que, além de jogar, é possível comer jogando, jogar comendo. Como é que é isso? Isso, a nossa proposta é justamente essa, proporcionar para os nossos clientes um período aqui, uma permanência de diversão, desassociada aos eletrônicos, né? E eu falo com sinceridade para você, 3, 4 horas passam muito rápidas aqui, a gente nem lembra. E, obviamente, com tanto esse tempo, dá fome na gente, né? Então, nós temos um cardápio bem interessante. Nós temos opções veganas também no nosso cardápio, que é um diferencial, né? Em termos não só de luderia, mas e de lanchonetes no contexto geral aqui da cidade. Então, bebidas, milkshakes, batatas recheadas, enfim, é um cardápio bem extenso. Comendo e jogando sem melar nada, né? E sem deixar o jogo de lado, né? Porque, mãe, não vou jogar, vou almoçar agora não vou comer agora não, porque eu tô jogando aqui, não tem essa história. Não tem, justamente por isso que nossos lanches eles são pensados nisso, né? Que é realmente não parar para comer, é você continuar jogando e comendo também junto. Bom, para encerrar, então, eu pedi pro Emerson ele separar aqui 2 jogos e ele vai fazer uma explicação rápida para você que está em casa, para aprender a jogar, vir jogar e de repente até comprar o jogo. Vocês também vendem jogos aqui? Isso, nós temos algumas opções para venda, uma quantidade pequena de jogos, mas nós temos opções sim. Nós temos aqui o Ticket Ride, que é um jogo de tabuleiro. O pessoal aqui sabe que isso daqui é um dos meus jogos favoritos, né? Ele é bem básico, ele é um mapa, tem um mapa dos Estados Unidos e cada cidade é ligado por algumas cores e dependendo da sequência de carta de cores você vai jogando os seus trens. Então você vai fazendo suas missões, tipo eu tenho que ir de Los Angeles a Nova York. Essa missão ela vai me dar tantos pontos no final. Então a temática do jogo é esse, jogam até 5 pessoas esse jogo. Ele é bastante divertido porque, além de ter essa questão da estratégia, obviamente, né, da quantidade de cartas que você vai ter de missão, enfim, ele é um jogo que você pode atrapalhar o seu oponente. Então, ele dá esse resquíciozinho assim de briga no final, que é bem interessante. Esse é o jogo do verão, gente. Pois é, eu gosto bastante desse. E nós temos esse daqui que é o Tikal, que é um jogo puramente estratégico, né? Ele é também um tabuleiro grande, dentro de uma selva, onde que você tem que conquistar territórios. E toda vez que sai um vulcão para esse território, você conta a quantidade de espaço que você está ocupando, que isso reverte a quantidade de pontos que você faz. Então, no final do jogo, quem tiver mais pontos ganha. Esse dá briga? Não dá tanto quanto o Ticket Ride, mas é possível. Tudo é possível. Depende de quem está jogando com você. Vida Saudável faz mais um pequeno intervalo, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta.
que tal um espaço reservado para a criançada poder ser criança? Brincar, pular, correr, tudo isso tá valendo, viu? Você vai conhecer agora o Núcleo Expressar da pedagoga Lorena Maia. Em todo brincar é possível aprender. E nesse aprendizado, especialmente quando é lúdico, a gente também está brincando. Foi assim que nasceu o Núcleo Expressar da pedagoga Lorena Maia, que está aqui conosco agora e vai explicar para a gente que tem tudo a ver, né? O aprendizado, a brincadeira, o aprendizado, dá para misturar tudo e todo mundo se divertir. É justamente desse desejo de unir as duas coisas, né, que nasceu o Núcleo Expressar. Porque nós, enquanto educação, enquanto professora que sou há 10 anos, eu entendi que existe uma ponte aí, sabe? As crianças, enquanto elas estão brincando, elas estão trabalhando aspectos motores, elas estão trabalhando a questão da oralidade, a interação e tudo isso, se for feito com muito cuidado, que é o nosso caso, né? A gente promove cada cantinho pensado nesse brincar. Então a gente consegue fazer justamente essa ponte entre a aprendizagem e o brincar. De maneira lúdica, de maneira livre. Aqui no Núcleo Expressar eu costumo dizer muito aos pais que já conhecem um pouquinho do nosso espaço. Nós não somos recreadores, nós somos professoras que entendemos esse processo de educação e conseguimos unir. É tanto que nós temos alunos aqui que gostam de carrinhos, de dinossauro, de casinha, e a gente deixa eles bem à vontade. E enquanto eles estão brincando, eles estão desenvolvendo todas essas questões que eu já pontuei, né? E não dá para desassociar, né, uma coisa da outra. E o que a gente sabe, que os estudos já indicam, que quando a criança ela aprende brincando, a absorção daquele conhecimento ele fica mais fixado. Fica totalmente fixado porque faz sentido para a criança, entendeu? A criança ela precisa encontrar sentido no que ela está fazendo. Então, quando os estudos pontuam que esse brincar livre promove esse desenvolvimento da criança de maneira total, né, de maneira múltipla, é justamente isso. Para a criança é necessário ter sentido, é necessário ter o prazer no que ela está manuseando, no que ela está fazendo. Então, assim, ela tendo essa promoção, essa possibilidade de brincar livre, ela consegue desenvolver todas essas questões múltiplas, digamos assim, todos esses aspectos múltiplos, né? Como é que funciona aqui a programação dentro do Núcleo Expressar? Você escolhe a oficina, o pai e a mãe chegam aqui já com direcionamento? Sim, nós temos eu costumo dizer que temos um cardápio de oficinas, né? E as famílias recebem essa programação e conseguem escolher o que é que faz mais sentido para aquela criança. Então nós temos ali, por exemplo, a oficina do fundo do mar, a oficina do mundo jurássico, a oficina do Pintores pelo Mundo. E aí a criança, a família, por conhecer bem essa criança, faz essa escolha, escolhe o turno, né? E traz essa criança. E aí fica a critério da família, né? O turno, tudo direitinho, mas normalmente, pelo que a gente vem percebendo, as crianças estão vindo de acordo com o que elas gostam, sabe? Suas preferências. Por exemplo, a gente fez recentemente a oficina do Mundo Jurássico. Teve muita criança, porque eles amam, né? E aí, inicialmente, algumas pessoas falavam, só vai dar meninos nessa oficina. Enganaram-se totalmente, porque teve muita menina e muito menino. E meninas, inclusive, que despertaram o gosto para descobrir um pouquinho mais sobre o dinossauro depois dessa oficina que a gente teve. E um espaço como esse também acaba promovendo a socialização. Vá lá, que as crianças têm muito isso dentro da escola, mas conhecer novos amiguinhos, né? É você também expandir ali o seu leque de amizades, o seu repertório mesmo sobre a socialização. Exatamente. E assim, na escola nós temos muito uma rotina, né? Uma rotina que é toda pré-estabelecida. As crianças elas já entendem que tem um momento para cada coisa. E aqui no Núcleo Expressar, pela nossa vivência que nós estamos tendo, as crianças que estão sempre por aqui já entenderam que nós temos uma rotina também. E nós temos uma regra. A principal regra que nossas crianças já sabem é somente duas. Ser feliz e sentir. Mas como assim, Lorena, ser feliz e sentir? Eles têm aí mais ou menos 3h30 de oficina e a regra básica é essa. E aí a gente teve uma criança de mais ou menos uns 3 anos e meio que encontrou o pai no final da oficina. Ele disse, papai, eu senti. E aí o pai sentiu o quê, meu filho? A areia molhada nas minhas mãos. Então, assim, aquilo marca, sabe? Porque é uma criança falando isso, ela já entendeu a proposta do Núcleo Expressar. Esse sentir, esse ser feliz, sabe? E aí nessa rotina da gente tem muito isso. Eles têm um momento de pesquisa, onde a gente senta ali numa roda com o grupo e pesquisa. Por exemplo, onde nasceram os dinossauros? Quanto tempo eles viveram? Por que eles não estão mais entre nós? E aí, o que é um fóssil de dinossauro? Aí eles começam, a gente vai trazendo essa pesquisa que é bem construtivista, né? Eles falam o que eles sabem, as vivências deles.
E aí, a partir disso, e o que é que vocês acham da gente fazer um fóssil de dinossauro? Então, os olhinhos saltam, né? Como assim um fóssil? Pois é, crianças, a gente vai fazer um fóssil de dinossauro. E aí, eles participam de toda a construção. Então, quando chega ao término da oficina, eles entregam para os pais com uma de tipo, ó, foi eu que fiz. Porque, de fato, como eu falei lá no início, né? Nós somos professores, a gente tem todo um cuidado de promover esse protagonismo para as crianças. Elas fazem, elas manuseiam e elas que constroem todo esse conhecimento. A gente está aqui só mediando, só auxiliando. Dentro aqui do Núcleo Expressar, tá entrando jogos eletrônicos. Como é que fica também essa ausência, né, muitas vezes, dos aparelhos tecnológicos, porque essa criançada, essa geração, tá muito acostumado a esses gadgets, né? Sim, exatamente. E nossas crianças já entenderam que aqui não é um lugar para eletrônico. Os pais recebem uma mensagem dizendo, ó, brinquedo eletrônico, nada de tablet, de celular, tudo isso fica lá em casa. E aqui as crianças já entenderam isso. Nós já percebemos que teve crianças aqui, nós recebemos um relato de um pai que disse, ó, Lorena, tinha muito tempo que eu vinha chegando em casa, encontrava minhas duas filhas no celular o tempo inteiro. Esses dias, o pouco tempo que elas vieram para o núcleo, eu cheguei, elas estavam fazendo roupinhas de bonecas. Então, assim, como marca, né? Será que a geração atual está tão ligada nessas tecnologias porque não tem um pai, não tem uma mãe que possibilite outras vivências? Porque, assim, a gente vive num mundo que os pais estão trabalhando, então é muito mais cômodo. Ó, pega aqui o celular, só enquanto eu tô fazendo isso. E aí as crianças vão acostumando, né? E aí, que tal promover outras coisas? Qual a idade da criançada que costuma vir para cá, Lorena? Durante as oficinas, nós recebemos crianças de 3 a 9 anos, certo? E aí tem muitas mães de crianças ali de 2 anos e 7, 2 anos e 8, que ficam, Lorena, eu já quero mandar para o núcleo. Aí eu converso, porque a ideia é também trabalhar essa autonomia dessas crianças. Então, assim, uma criança menor, uma criança de 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6, não vai entender todo esse processo, esse passo a passo do que é uma oficina pedagógica. E aí acaba que o adulto vai ter que fazer muito por ela, entendeu? Então, assim, no meio do caminho, a vivência não vai ser na sua grande totalidade. O que é que a gente quer, né? Que a criança, ela entenda o porquê de cada etapa. Por exemplo, hoje, eles já entenderam que eles terminaram de fazer a construção ali do dia, eles vão brincar livre, entendeu? Aí é brincar livre, é fazer suas escolhas, e aí a gente deixa eles muito à vontade. Dificilmente a gente tem vivências, por exemplo, de brincar de tica-tica, de esconde-esconde. Não, nada disso. Se as crianças quiserem, elas convidam umas às outras para fazê-lo, entendeu? E a gente fica naquela, encantadas. E eu sempre falo isso nas nossas redes sociais. Gente, o Brincar Livre acontece dessa forma aqui no Núcleo Expressar. E aí teve um sábado que uma família chegou e viu como é o Brincar Livre da gente. Lorena, então faz total sentido o que vocês falam no Instagram de vocês. As crianças estavam brincando de cabo de guerra. Depois elas, por conta própria, trocaram o cabo de guerra e foram brincar de atirar, tipo aquele vôlei, né? E ficava um bobinho tentando pegar a bola. Não tinha um adulto mediano, mas embora tivesse, nossa equipe é bem grande aqui nas oficinas, todos olhando, mas nenhum mediano, ó, faça isso, pega isso, não. Porque a gente já entendeu que é nessa socialização deles que o brincar vai acontecendo, que a aprendizagem acontece. E aí fica naquela, né? Será que eles conseguem resolver esses pequenos conflitos sozinhos? Será que eles conseguem fazer suas escolhas sem que um adulto diga, ei, vamos brincar de tica-tica, vamos brincar de esconde-esconde? O que é que o Núcleo Expressar vai aprontar aí nessas férias, né? Que o papai e a mamãe podem já procurar de repente para matricular o filho e ficar bem tranquilo aí durante esse período? O que eu posso dizer é, nós estamos organizando com muito carinho cada detalhe das nossas oficinas pedagógicas, estamos trazendo muitas novidades e muitas novidades que vieram direitinho da cabeça das nossas crianças. Nós vamos ter aqui a mini cidade de Natal, que veio de uma brincadeira dos nossos alunos brincando com a pista que nós tínhamos e aí nós aprimoramos essa pista. Vamos ter também o Vale dos Dinossauros, que na oficina do dinossauro, um aluno me perguntou por que aqui não tem o Vale dos Dinossauros. Aí eu disse, vale de quê? Ele, Vale dos Dinossauros. Só um minutinho que eu vou pensar. E aí vai ter o Vale dos Dinossauros. A nossa Casa da Árvore vai ganhar outros elementos. Por quê? Porque eu estava com um aluno e perguntei, se você fosse a dona da Casa da Árvore, o que é que você faria? Ela disse, eu acho que Casa na Árvore tinha que ter móveis. E vai ter móveis. Casa na Árvore, tinha que ter um tapete com um cesto cheio de livros. E vai ter tudo isso. Então, assim, o que é que eu posso garantir das nossas oficinas pedagógicas de férias? A gente, em primeiro lugar, vai ter muitas aprendizagens e aprendizagens significativas. E, em segundo lugar, o brincar, né? Que é algo que é muito significativo. E a gente quer aí marcar um pouquinho as férias dessas crianças com essas vivências que a gente está possibilitando para eles, sabe?
Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a companhia, viu? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @Vida Saudável TVAL. E também não esquece que próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá!